Muitos famosos fizeram sucesso na TV ou na música e agora vão deixar saudade. Isso porque partiram cedo demais. Montamos uma lista com 80 famosos brasileiros que nos deixaram no auge da fama. Já deixa o seu like aqui embaixo e venha participar dessa linda homenagem, relembrando famosos que faleceram tragicamente jovens. Começando por Daniela Pérez. Ela foi uma atriz brasileira que ganhou destaque na televisão brasileira com papéis em novelas da Rede Globo. Ela era filha da autora Glória Pérez. Aos 22 anos, em 1992, ela foi vítima de seu ex-colega de trabalho da novela De Corpo e Alma, por ciúme sobre o andamento de seus personagens na trama, e não resistiu. Mabel Calzolari foi uma atriz que partiu aos 21 anos, em 2021, pouco tempo depois de dar à luz ao seu filho, com complicações de uma doença rara. O ator João Fernandes sofreu com a partida de sua namorada e hoje é pai solo do pequeno Nicolas. Cris Pitty foi uma atriz e cantora brasileira, e sua única participação em TV foi na novela A Viagem. Quando tinha apenas 24 anos de idade, ela sofreu um infarto e nos deixou em 1995. O garoto Noel Marcos, de 15 anos, filho do casal de atores Dionísio Azevedo e Flora Geni, sofreu um acidente em 1969, quando estrelava sua primeira novela, Seu Único Pecado, da Rede Record, dirigida pelo pai. O triste fato fez interromper a produção, que permaneceu por mais uma semana apenas no ar, e foi encerrada. Osmar de Matos foi um ator, mas teve sua carreira interrompida aos 22 anos. Ele havia começado a gravar a novela As Três Marias, mas foi vítima de um acidente envolvendo um carro, dias antes da trama estrear. Na época, a irmã do ator concedeu uma entrevista e disse que Osmar havia pressentido o que iria acontecer, mas que não estava assustado. Claudinho, cujo nome completo era Cláudio Rodrigues, era um cantor brasileiro que formava a dupla com Bochecha. A dupla foi muito popular nos anos 1990, com sucessos no gênero funk carioca. Claudinho nasceu em 1974 e acabou partindo em 2002, em um acidente em São Paulo. Dolores Duran foi uma renomada cantora e compositora brasileira, conhecida por sua voz marcante e por músicas como a bossa nova e o samba, e Por Causa de Você. Ela é uma figura importante na história da bossa nova. Acabou partindo em 24 de outubro de 1959, com apenas 29 anos, em decorrência de um câncer. Henrique foi um cantor brasileiro, parte da dupla sertaneja Neto e Henrique, e estava no auge de sua carreira. Ele nos deixou em 2020, devido a um acidente, quando tinha apenas 22 anos de idade. A música Forçar a Barra foi a última lançada pelo cantor. Mamonas Assassinas foi uma banda brasileira de rock cômico,
e paródia formada em 1989. Conhecidos por suas músicas irreverentes e bem-humoradas, ganharam grande popularidade no início dos anos 1990. Todos os 5 integrantes, Dinho, de 24 anos, Bento Rinotto, de 25 anos, Sérgio Reoli, de 26 anos, Júlio Razek, de 28 anos, e Samuel Reoli, de apenas 22 anos, se foram em um acidente de avião em 2 de março de 1996. Adriana Pietro foi uma atriz brasileira, nascida na Argentina, e fez carreira no cinema do Brasil, ganhando diversos prêmios importantes. Ela nos deixou aos 24 anos, após um acidente nas vésperas do Natal de 1974. Jefferson Fernandes Luiz, conhecido como MC Sapão, foi um cantor de funk carioca, conhecido por sucessos como Vou Desafiar Você e Lá no Céu. Com apenas 39 anos, ele nos deixou devido a uma decorrência de problemas de saúde. Gabriel Diniz foi um cantor brasileiro, conhecido pelo hit Jennifer. Atuava no gênero sertanejo universitário e estava no auge de sua carreira quando acabou partindo em um acidente de avião em 2019, quando ele tinha apenas 29 anos. Caroline Bittencourt foi uma modelo e apresentadora brasileira, conhecida por seu trabalho em desfiles de moda e na televisão. Com apenas 38 anos, a modelo nos deixou durante uma tempestade. Ela estava em um barco no alto mar e acabou se desequilibrando e caindo nas águas. Alexandre Lipiani foi um ator e dublador brasileiro, conhecido por seu trabalho na televisão e no teatro. Ele trabalhou em obras como Pantanal, Chica da Silva e foi a voz do Xerife Woody no primeiro Toy Story. Ele acabou nos deixando com apenas 32 anos de idade, após um acidente envolvendo um carro. Marília Mendonça foi uma cantora e compositora brasileira, e era considerada uma das maiores vozes do sertanejo moderno. Famosa por suas músicas emotivas e letras sobre relacionamentos, estava no auge de sua carreira quando sofreu um acidente de avião que comoveu todo o Brasil em 2021. Ela tinha apenas 26 anos e deixou um filho com quase 2 anos de idade na época. Cristiano Araújo foi um cantor sertanejo brasileiro, conhecido por sucessos como Efeitos e Coração Sertanejo. Ele nos deixou no auge da carreira, após um acidente de carro, em 2015, quando tinha apenas 29 anos. MC da Leste foi um rapper e cantor de funk paulista, conhecido por hits como Cadeira de Roupa, O Furacão e Mina de Vermelho, que voltou a fazer sucesso recentemente quando a cantora Glória Groove o homenageou e sampleou a música na canção Vermelho. Da Leste nos deixou após ter sido uma vítima durante o seu próprio show na cidade de Campinas, em 2013, com apenas 21 anos de idade. Paulo Sérgio Oliveira da Silva,
Conhecido como Serginho, foi um cantor e compositor brasileiro, conhecido por sua carreira no funk e na música popular. Ele nos deixou em setembro de 2018, após um ataque cardíaco. Leandro Lo foi campeão mundial de jiu-jitsu e acabou sendo uma vítima dentro de uma festa no Clube Sírio, de São Paulo. Ele tinha apenas 33 anos quando aconteceu o ocorrido, e o suspeito era um policial militar, que se entregou após a confirmação que Leandro se foi. Segundo testemunhas, eles tiveram uma discussão calorosa, e Leandro acabou usando um de seus movimentos de jiu-jitsu, mas não esperava que o policial iria surpreendê-lo de forma energética. Kevin Nascimento Bueno, conhecido como MC Kevin, foi um cantor de funk brasileiro, conhecido por hits como Cavalo de Troia e O Menino da Porteira. Ele era casado com Deolane e se foi após se desequilibrar do 5º andar de um hotel do Rio de Janeiro. O ocorrido foi muito comentado na época e, além das homenagens, gerou polêmica por causa da suposta traição do MC na hora do ocorrido. Leandro Roque de Oliveira, conhecido como Sabotage, foi um rapper brasileiro, conhecido por suas letras impactantes e participação na cena do rap nacional. Ele se foi atingido por uma bala em 2003, quando tinha apenas 29 anos. Chico Science foi um cantor e compositor brasileiro, líder da banda Nação Zumbi, e um dos principais responsáveis pela popularização do movimento Mangue Beat. Em 1997, quando tinha apenas 31 anos, ele sofreu um acidente envolvendo um carro e não resistiu. Cazuza foi um cantor e compositor brasileiro, conhecido por suas letras marcantes e inovadoras no rock brasileiro. Ele foi e é um dos maiores nomes da música, e até hoje suas canções são lembradas e vistas como atuais. Em 1990, quando tinha apenas 32 anos, ele nos deixou devido a complicações de AIDS. Cláudia Magno foi uma atriz e cantora brasileira, conhecida por seu trabalho em novelas e no teatro. Em 1997, ela estava trabalhando na novela Sonho Meu, mas acabou partindo de insuficiência respiratória, quando tinha apenas 35 anos. Flora Diegues foi uma atriz brasileira, conhecida por seu trabalho no teatro, televisão e cinema, além de ser filha de Cacá Diegues, um dos fundadores do Cinema Novo, um movimento cinematográfico destacado pela sua crítica à desigualdade social. Em 2019, com apenas 34 anos, ela nos deixou devido a complicações de saúde. Gabi Costa foi uma atriz da Globo e acabou nos deixando com apenas 32 anos, pouco tempo depois do término de Órfãos da Terra. Ela foi encontrada mal em 2019 e, após um tempo internada, acabou não resistindo devido a complicações causadas por uma parada cardíaca. Lauro Corona foi um ator brasileiro, conhecido por seus papéis em novelas e filmes. Teve uma carreira promissora na televisão, porém,
com apenas 32 anos, acabou nos deixando, vítima de complicações de HIV, enquanto era protagonista da novela Vida Nova. Leila Diniz foi uma atriz brasileira, conhecida por seu trabalho em filmes e novelas. Foi uma figura importante na cultura brasileira nos anos 60 e 70. Em 1972, com apenas 27 anos de idade, acabou nos deixando em um acidente de avião, no auge de sua carreira. Denner Pacheco foi um ator brasileiro. Seu último trabalho foi na novela Caras e Bocas, mas acabou nos deixando com apenas 28 anos de idade, devido ao câncer. Os colegas de elenco levaram um susto, pois não tinham conhecimento de sua condição. Ele se foi apenas 2 meses depois do fim da novela. Rafael Miguel foi um ator brasileiro, conhecido por seu trabalho na novela Chiquititas e no teatro. Com apenas 22 anos, ele foi vítima de uma emboscada e partiu junto com os seus pais. O culpado era o sogro de Rafael, que foi preso logo em seguida. Antônio Firmino foi um ator brasileiro, conhecido por seus papéis em novelas e filmes. Aos 34 anos de idade, em 2013, o ator foi encontrado dentro de sua casa, e o resgate não conseguiu salvá-lo. Felipe Pinheiro foi um ator e redator brasileiro. Ele nos deixou repentinamente, no auge de sua carreira, com apenas 33 anos em 1993. Luiz Maçãs foi um ator brasileiro, e seu personagem mais conhecido foi o poeta Armando Rosas, na novela A História de Ana Raio e Zé Trovão. Ele nos deixou em 1996, com apenas 33 anos de idade. O ator estava com depressão, e após o ocorrido, foi feito um documentário sobre a sua vida. Elis Regina foi uma cantora brasileira, uma das maiores vozes da música popular brasileira, conhecida por sua interpretação emotiva e técnica vocal. Ela se foi em 1982, com apenas 37 anos. Ela nos deixou filhos talentosos, que até hoje seguem a mesma carreira da mãe. Suas músicas emocionam até os ouvintes mais novos, que nunca tiveram a oportunidade de conhecê-la viva. Renato Russo foi um cantor e compositor brasileiro, líder da banda Legião Urbana e uma das figuras mais importantes do rock brasileiro. Em 1996, com apenas 36, o Brasil recebeu a triste notícia que o cantor havia nos deixado devido a complicações relacionadas à AIDS. Noel Rosa foi um compositor e cantor brasileiro, uma das figuras mais influentes do samba, conhecido por suas músicas inovadoras e letras satíricas. Nascido em 1910, ele nos deixou aos 27 anos, em 1937, devido a complicações de saúde. Até hoje, o seu legado é inegável. Leandro foi um cantor brasileiro, conhecido por fazer parte da famosa dupla sertaneja Leandro e Leonardo, ao lado de seu irmão Leonardo.
Ele nos deixou em 1998, com apenas 37 anos, em decorrência de um câncer. Murilo Ribeiro foi um cantor brasileiro, conhecido por seu trabalho no sertanejo, incluindo sua colaboração com a dupla Luísa e Maurílio. Devido a complicações de saúde, ele nos deixou com apenas 38 anos de idade, em 2023. Ayrton Senna foi um piloto de Fórmula 1 brasileiro, amplamente considerado um dos maiores pilotos da história do esporte, conhecido por sua habilidade e carisma. Durante uma corrida em San Marino, no ano de 1994, ele sofreu um acidente e nos deixou quando tinha apenas 34 anos de idade. Fábio e Guilherme era uma dupla sertaneja brasileira, conhecida por seu trabalho na música sertaneja. Os irmãos sofreram um acidente em 2018 e acabaram partindo, quando estavam no auge de sua carreira. João Alberto Pinheiro foi um ator que fez grande sucesso na década de 1990. Sua única novela foi Pantanal, onde viveu o personagem Zaqueu. Ele nos deixou em 1992, quando tinha apenas 31 anos, devido a complicações causadas pela AIDS. Esdras Gondim foi um cantor e compositor brasileiro, conhecido por ser o tenor do vocal livre. Com apenas 24 anos, ele nos deixou em 2021, devido ao Covid-19. Maísa foi uma cantora e compositora brasileira, conhecida por sua voz marcante e por sucessos no MPB, como Meu Mundo é um Moinho. Ela é a avó do ator global Jaime Matarazzo e nos deixou quando tinha apenas 41 anos, devido a um acidente envolvendo um carro. Marcelo Ibrahim foi um ator brasileiro e seus trabalhos incluem a novela Selva de Pedra e o filme Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Marcelo também era atleta fisiculturista e campeão mundial de Aikido. Ele nos deixou quando tinha apenas 24 anos de idade, devido a complicações de saúde. Fernando Almeida foi um ator brasileiro e participou de novelas como Vale Tudo, e seu último trabalho foi na novela A Padroeira. Ele se tornou uma vítima aos 29 anos de idade, enquanto esperava num ponto de ônibus, após um desentendimento num baile funk. Léo Rosa foi um ator brasileiro e foi o protagonista da novela Vidas Opostas. Ele fez 3 longas-metragens e uma série para Netflix, e estava no auge de sua carreira. Ele nos deixou quando tinha 37 anos, em 2021. Após não sobreviver às complicações causadas pelo câncer. Wagner Belo foi um ator e maquiador brasileiro, conhecido por interpretar o personagem Etevaldo no programa Castelo Rá-Tim-Bum. Ele nos deixou em 1994, quando tinha apenas 29 anos de idade, devido à AIDS. Wagner conseguiu gravar todos os episódios, exceto um, onde a sua amiga Xiomara Schroeder gravou em seu lugar, após se solidarizar com os sintomas que ele já apresentava. Cindy Mendes foi uma cantora e atriz brasileira que fez sucesso quando protagonizou a série Antônia, que virou filme posteriormente.
ela nos deixou com apenas 38 anos de idade, em 2023, e a atriz recebeu homenagens de suas colegas de trabalho, como Negra Lee. Thaís de Andrade foi uma atriz paulista e participou de novelas da Globo e SBT, além de fazer parte do elenco fixo da Praça é Nossa, no final dos anos 80. Ela acabou nos deixando com apenas 39 anos, devido a um câncer, em 1996. Kaique Ferreira foi um ator que fez sucesso durante suas participações nas novelas Corpo a Corpo e Amor com Amor se Paga. Ele nos deixou com 39 anos, devido a complicações de AIDS, em 1994. Antes de partir, ele deixou os originais de um romance intitulado Vinho da Noite. Hugo de la Santa foi um ator brasileiro que ficou conhecido pelos seus trabalhos no cinema e na televisão. Em 1988, ele nos deixou quando tinha apenas 36 anos, devido à AIDS. Arthur Singer é um dos mais jovens dessa lista. Ele foi um cantor e ator e nos deixou com apenas 13 anos de idade. Ele participou do reality Canta Comigo, da Rede Record, além de participar de musicais como Matilda. Em 2023, ele partiu após passar mal, e a notícia chocou o Brasil, por perder um talento tão jovem. Yasmin Gabriele foi uma ex-caloura do programa Raul Gil, e era amplamente elogiada pelo seu talento e carisma. Porém, em 2019, uma notícia chocou o país, quando com apenas 17 anos, Yasmin decidiu dar um fim na sua tristeza. Ela sofria de depressão e não conseguiu controlar. Evaldo Braga foi um cantor e compositor brasileiro de música brega e black music. Quando tinha apenas 27 anos, em 1973, o cantor sofreu um acidente e acabou não resistindo. A música Sorria, Sorria é um grande clássico, que consagrou o cantor no cenário brasileiro. Nara Almeida foi uma modelo e influenciadora digital. Com apenas 24 anos, ela lutou contra o câncer e compartilhava a sua rotina nas redes sociais, onde vários internautas, inclusive famosos, como Tata Werneck e Adriane Galisteu, apoiavam a modelo. Infelizmente, em 2018, com apenas 24 anos, ela não resistiu, e a notícia deixou o país em luto. Júlio Barroso foi um jornalista, compositor, escritor, cantor e DJ brasileiro, e acabou nos deixando em 1984, quando tinha apenas 30 anos, após escorregar do 11º andar de um edifício. Ângela Diniz foi uma socialite brasileira e teve a sua vida cercada de polêmicas, que envolvia até casos de polícia. Em 1976, Ângela, com 32 anos, estava tendo um caso com um homem chamado Doca. Durante uma discussão, a socialite virou vítima desse homem, que ficou foragido. Doca chegou a dar entrevistas para a Rede Globo antes de se entregar. Ricardo Merini era um ator e modelo, e começou a sua carreira muito jovem. Aos 37 anos, em 2023, ele nos deixou, após ficar dias desaparecido. O ator ficou alguns dias no Instituto Médico Legal,
sem ser identificado, enquanto os familiares e amigos estavam desesperados para poder encontrá-lo. Ricardo, aparentemente, havia sofrido um acidente e estava sem carteira. Cássia Rejane Heller foi uma das maiores cantoras do Brasil, conhecida por sua voz potente e interpretações marcantes. Ela misturava estilos como rock, MPB e samba, com uma carreira de sucesso nos anos 90 e início dos anos 2000. Um de seus maiores sucessos foi a canção Malandragem. Ela nos deixou em dezembro de 2001, aos 39 anos, após um infarto. Champignon foi um renomado baixista e cantor brasileiro, conhecido por seu trabalho com a banda Charlie Brown Jr., uma das bandas mais influentes do rock brasileiro, nos anos 90 e 2000. Ele contribuiu para o sucesso da banda com o seu talento musical e carisma. Ele nos deixou em 2013, pouco tempo depois de seu amigo Chorão, que era da mesma banda, e partiu aos 42 anos. João Paulo foi um cantor e compositor brasileiro, conhecido por sua carreira na música sertaneja, principalmente como parte da dupla João Paulo e Daniel. A dupla fez muito sucesso nos anos 90 e com vários hits. Em 1997, quando ele tinha 37 anos e estava no auge de sua carreira, João Paulo sofreu um acidente de carro e acabou não resistindo. Renan Ribeiro era um cantor que participou do programa The Voice Brasil. Quando ele estava prestes a lançar uma versão do sucesso dos anos 80, Gatinha Manhosa, em 2016, ele acabou sofrendo um acidente envolvendo a sua caminhonete. Ele tinha apenas 26 anos e tinha uma carreira pela frente. Monique Alves foi uma atriz brasileira e foi casada com o diretor Denis Carvalho e teve uma filha com ele. A atriz, que se destacou nos papéis que deu vida, se foi quando tinha apenas 32 anos, em 1994, devido a problemas sérios de saúde. Daisy Cipriano foi uma cantora brasileira que integrou os vocais do grupo Fat Family. Em 2019, a cantora não resistiu após uma grande luta contra o câncer e acabou nos deixando com 39 anos de idade. Bernardo Ribeiro foi um jogador de futebol de 26 anos, que atuou no Campeonato Carioca pelo Friburguense. O jogador estava em campo quando sentiu-se mal, e quando era substituído, ficou ainda pior e caiu na beira do campo. Ele chegou a ser socorrido, mas acabou não resistindo. Alex Apolinário foi um futebolista brasileiro que atuou como meia-atacante e ponta esquerda. Durante uma partida no Campeonato Portugal de 2020, em Alverca, Alex teve uma parada cardíaca aos 27 minutos da partida. Ele ficou internado, mas 4 dias depois, ele não resistiu e nos deixou aos 24 anos de idade. Daniel Correia foi um jogador de futebol brasileiro que atuou como meia. Ele acabou sendo encontrado no dia 27 de outubro de 2018, em um matagal. A notícia de sua partida gerou comoção em todo o Brasil, principalmente por ele estar no auge de sua carreira e com apenas 24 anos de idade. Lígia Fázio
era uma modelo e jornalista, além de ser musa do Coritiba e destaque da Grande Rio no Carnaval Carioca. Ela também foi assistente de palco no programa Legendários, do apresentador Marcos Mion. Em 2023, ela partiu aos 40 anos de idade, por causa de problemas de saúde, que se iniciaram após a aplicação de silicone industrial. Celso Marques foi um ator brasileiro de teatro e televisão na década de 60. Antes de completar 26 anos, em 1968, ele sofreu um acidente envolvendo um carro. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não acabou resistindo. Na época, ele estava em cartaz com peças de teatro. Sérgio Mansur foi um ator brasileiro que ficou famoso nos anos 70. Ele sofreu um acidente em 1974 e acabou partindo aos 26 anos de idade. O seu papel mais marcante foi na novela Meu Primeiro Amor, em 1972, que também foi o seu último trabalho. Zanoni Ferriti, de 32 anos, foi um ator brasileiro, e ele era anunciado nas chamadas de estreia do remake O Direito de Nascer, da Rede Tupi, como o personagem Dom Jorge Luiz. Porém, ele acabou partindo num acidente, envolvendo um carro, em julho de 1978, antes da estreia da novela. O jovem ator Ricardo Zambelli, de 34 anos, nos deixou em um acidente envolvendo uma moto durante o Carnaval de 1985, poucos dias depois da estreia da novela Um Sonho a Mais, da Rede Globo, em que viveria o personagem Felipe, papel que deixou de existir por conta do ocorrido. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. E clique também no botão de gostei para receber mais vídeos.